Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos nesse domingo, dia do Senhor, dia de alegria e de cânticos, dia que o Senhor fez para nós, por isso alegremo-nos e nele exultemos. Hoje a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, esses dois grandes apóstolos. Nós queremos pedir a intercessão de São Pedro e São Paulo, eles que são os alicerces da nossa Igreja. É claro que o dia deles é dia 29, mas no Brasil a Igreja traz para o domingo, como forma de pastoral para que as pessoas participem bem. Muitas pessoas durante a semana não podem ir à Santa Missa muitas vezes, então a Igreja no Brasil achou melhor trazer as solenidades durante a semana para o domingo, para que assim todos nós possamos participar de uma forma melhor e mais completa. Por isso, meditemos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, olhando para esses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo, nós percebemos, conhecendo a história de São Pedro, ele que era pescador de peixes, mas que depois se tornou pescador de homens. Pedro que também negou Jesus 3 vezes. São Paulo que era Saulo antes de sua conversão, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos, mas quando teve um encontro pessoal com Jesus, se tornou então Paulo, na estrada de Damasco. Cada um com sua história, cada um com sua experiência com Jesus, mas quando vivem essa experiência do encontro com Jesus, suas vidas foram transformadas. Pedro, que foi o primeiro Papa da Igreja, São Paulo, que foi um grande anunciador da Boa Nova, ele que pregou aos pagãos, eles que são os alicerces da Igreja. Olhando para São Pedro e São Paulo, nós percebemos que nós também podemos ser melhores, que nós podemos também nos converter, que nós podemos ser discípulos, que nós podemos também seguir Jesus Cristo, como eles seguiram.
Hoje nós temos os exemplos do nosso querido Papa Francisco, ele que está à frente da Igreja, os nossos bispos também, que são a presença dos apóstolos no meio de nós. Mas cada um de nós somos convidados a sermos discípulos. A igreja que tem nos convocado, a igreja que tem nos enviado para sermos uma igreja em saída, nesse ano do laicato, nesse ano em que nós celebramos o jubileu dos 50 anos da nossa diocese, somos convidados a sermos discípulos. A exemplo de São Pedro e São Paulo, São Pedro mesmo negando Jesus, São Paulo mesmo perseguindo os cristãos, matando os cristãos, mas quando viveu a experiência de uma verdadeira conversão, de uma conversão sincera, quando deixou-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus e quando quis ser uma igreja viva, quis com que a palavra de Deus conduzisse os seus passos, se tornaram verdadeiros apóstolos. A exemplo desses dois grandes apóstolos, que nós possamos ser discípulos de Jesus Cristo. Que possamos com a nossa vida testemunhar a palavra de Deus, o próprio Jesus que nós recebemos todos os dias na Eucaristia. Essa graça que nós temos, Jesus que vem ser a nossa força, Ele que se faz um conosco, porque a promessa de Jesus é essa: eu estarei convosco até os fins dos tempos. Mas hoje Jesus pergunta, como perguntou a Pedro: quem você diz que eu sou para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Que não só respondamos com as nossas palavras, mas que seja com a nossa vida, com o nosso testemunho. Que seja com a nossa prática de vida. E que esse testemunho nos leve a uma verdadeira experiência de fé. Foi isso que os apóstolos viveram, ao ponto de entregar as suas vidas, ao ponto de serem martirizados. Por isso hoje supliquemos a intercessão de São Pedro e São Paulo para que nós possamos dar testemunho de vida como eles deram com suas vidas. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.